que ameaçam a unidade do corpo de Cristo. Eles agora têm o benefício de aprender sobre resolução de conflitos com seus mentores africanos. A partir dessa história, eles aprendem que nem toda diferença de opinião é demoníaca e nem toda união é de Deus. Eles aprendem que Deus é mais paciente do que nós. Tem havido enormes conflitos e rupturas que aconteceram por toda a extensão da história cristã africana. Isto é testemunhado pela luta pesada entre a ortodoxia e o arianismo, sabelianismo, donatismo e pelagianismo. Todos tiveram seus períodos de formação no solo africano antes de serem definidos doutrinariamente na África, mesmo enquanto estavam sendo debatidos em todos os outros lugares. Todos foram, basicamente, resolvidos antes das fórmulas para as suas resoluções serem recebidas quase universalmente. Encarar esses conflitos de forma cândida ajudou o cristianismo primitivo africano a se tornar mais forte e mais sábio. Portanto, não é necessário que os cristãos tenham medo de manter sérias diferenças de opinião. É necessário que eles ouçam com empatia a unidade dialética que o Espírito Santo está criando de forma ativa através dessas diferenças. A vida cheia do Espírito é a base para recuperar a unidade que o corpo de Cristo já desfruta e possui no Senhor ressurreto. Quer seja pela percepção católica, protestante, copta ou carismática, os cristãos estão mais prontos para ouvir as vozes unificadoras do cristianismo clássico consensual africano. É maravilhoso ver as novas energias que estão emergindo desse trabalho unificador do Espírito, as comunidades vitais de oração, pesquisa acadêmica, pregação, ensino e discipulado. Se por um lado isso já esteja ocorrendo, ainda não está sendo, por outro lado, reportado. Graças a Deus, a imprensa mal ouviu falar disso para transformar em cinismo. O Espírito está muito à frente dessa reportagem. Parte da tarefa agora é apresentar algumas camadas de evidência dentro da comunidade de fé de que essa recuperação da ortodoxia já está acontecendo. A evidência está sendo reunida amplamente de uma ampla colheita de conversões pessoais, em adição à evidência sociológica, estudos textuais, escavações arqueológicas, estudos linguísticos, demográficos e levantamentos de opinião pública. Levará uma geração para comunicar isso de modo convincente. Que essa reversão já está acontecendo é um fato histórico. É uma ocorrência ecumênica de consequências potencialmente massivas para o cristianismo no mundo. Vidas estão sendo reivindicadas por isso. As famílias estão vivendo isso. Comportamentos compulsivos danosos estão sendo revertidos. Processos sociais estão sendo transformados. Africanos ortodoxos estão encontrando as formas mais antigas, século XX, de organizações ecumênicas, com suas burocracias seguras de si mesmo, não têm exclusividade de posse sobre o coração da realidade ecumênica. Muitas iniciativas recentes no ecumenismo foram manchadas com ilusões antibíblicas e ignóbeis. O momento ideológico do ecumenismo no fim do século XX já está experimentando um declínio em apoio, confiança e dinamismo. Ele está há muito tempo separado de sua fonte ecumênica primitiva. As fontes bíblicas mais profundas estão agora sendo redescobertas por um novo ecumenismo africano do espírito. A verdadeira unidade viva e orgânica do corpo de crentes em Cristo é maior do que a unidade pretendida do ecumenismo burocrático. Podando os excessos indisciplinados. Deus tem uma história comprovada de remover todos os ramos que não produzem fruto. João 15:2. Eles são podados para permitir que a videira produza mais fruto. Esse processo de poda está ocorrendo na África. Onde os cortes são profundos e bem planejados, o crescimento é impressionante. As instituições ocidentais denominacionais distorcidas pela tradição teológica de Schleiermacher, Ritschl, Harnack, Tillich e Bultmann parecem ter tido algumas formas de vitalidade durante algumas décadas do século XX, mas essa vitalidade está bem desgastada. Elas agora estão sendo aparadas para que possam se tornar mais produtivas para a ação de reconciliação de Deus no mundo. Esta poda e renovação está ocorrendo na ortodoxia africana católica, copta e protestante. Ela está provocando novas expressões de comunidades que unem estudos das escrituras, formação espiritual, evangelização e oração com práticas ministeriais de compaixão, cura e alimentação. A ortodoxia africana não está abandonando suas comunhões históricas, mas voltando a firmá-las no apostolado primitivo. A instrução brilhante e direção dos textos e testemunhos primitivos dos cristãos africanos continuam prontos para nutrir esse retorno. A ortodoxia consensual africana sempre foi bem clara quanto ao único significado salvífico de Jesus Cristo através de sua obra pessoal como Senhor da Glória crucificado. Somente nos extremos não consensuais, docetismo, gnosticismo, arianismo, marcionismo, agnosticismo, o que era claro ficou embaçado. O futuro da sociedade africana precisa da união das vozes de cristãos fiéis que confessam a um só Senhor. As doenças divisivas ocidentais do consumismo, materialismo, hedonismo e individualismo tentaram preencher o vazio que foi deixado pelo emudecimento dessas confissões em meio a falhas das utopias modernas. Os cristãos africanos aprenderam, a duras penas e através da experimentação moderna, que eles não devem confundir manipulação política estreita com a palavra de Deus revelada à humanidade. O evangelho não pode entrar em colapso por uma apologia, por um partido político ou por ideologia em particular. Ele é a história de um evento de salvação de uma vez por todas. Os crentes africanos ortodoxos aprenderam das escrituras que, embora venham perseguições, pela graça eles podem considerar como alegria quando eles encontram provações, confiantes que eles estão compartilhando a fidelidade de Deus. O que o Espírito Santo está fazendo manifestamente na África hoje é muito diferente das fusões institucionais através de negociações ou de planejamento estratégico. Em vez disso, através da graça, o Espírito está silenciosamente despertando a fé. Essa fé está, com certeza, se manifestando nas obras de amor, pois amor é o que o amor faz. Aqueles cuja fé é ativa em amor estão vivendo a religião verdadeira,
como definida nas epístolas de Tiago, sejam eles protestantes, católicos, ortodoxos, pentecostais ou carismáticos. Eles incorporam a única família de Deus em memórias diferentes e variações genéticas. O reconhecimento da unidade emergente é por si mesmo o que o Espírito Santo está possibilitando ao novo ecumenismo africano, possibilitando as pessoas a identificar a sua mais profunda unidade em Jesus Cristo. Norte e sul, doutrina e prática, liturgia e dogmatismo. Não é uma questão de negociar ou dialogar para produzir unidade institucional. Em vez disso, é compartilhar da unidade que o Espírito está possibilitando. O desafio é extrair um comportamento transformado na fé pessoal em Jesus Cristo, que encontra maneiras de amar quem nós encontramos, o próximo, como o Cristo nos amou. Queimando os ácidos do relativismo moral. A fé ortodoxa clássica africana permanece sem ser convencida das afirmações desafiadoras do absoluto relativismo moral. A fantasia da equivalência moral significa isso. Nenhuma afirmação de qualquer verdade já garante a honra de legitimidade em igualdade. A sabedoria histórica de uma comunidade multigeracional, portanto, não tem recebido mais legitimidade moral do que as inúmeras fraudes e falsificações. A fantasia diz que todas as afirmações de verdade têm integridade e plausibilidade intrinsecamente iguais. Isso leva à função não autorizada de descartar 80 gerações de experiências apostólicas e católicas conquistadas com sacrifício. Na ultramodernidade, cada afirmação é vista relativamente. Mas relativamente em relação ao quê? Somente respostas silenciosas, se nada é duradouro, se todos os seres fingem estar vivos, como se não houvesse um doador do ser, se nada é incomparável em misericórdia e justiça. De acordo com o relativismo, não há padrão para avaliar o relativismo. Nesse mar revolto não sobrou navios depois da tempestade pós-moderna. Tudo fica submerso no estrume. A premissa da equivalência moral absoluta de todas as afirmações da verdade é uma atitude que corrompeu as ideologias modernas que têm reivindicado ser substituídas para o ensino cristão africano clássico. Isso levou a uma suposição falsa que a falta de fé tem a mesma autoridade que a fé, falsidade que a verdade e apostasia que a apostolicidade. Deste modo, a busca pela verdade é entregue antes que a busca comece. O exame crítico das razões para afirmar a verdade revelada na história universal, não o nivelamento total de toda a verdade alegada em uma diversidade de afirmações relativamente iguais. Quando um mentiroso recebe de bom grado o mesmo status na corte de quem fala a verdade é posta em perigo inevitável. Isso não acontece apenas em um tribunal ou em uma feira. Isso acontece somente em um ethos moral doentio e sem convicções, onde a busca pela verdade foi abandonada, onde o relativismo absoluto prevalece, onde todas as afirmações começam com a suposição de que eles são críveis, não importa quão enganadores eles possam ser. Onde a falsidade tem igual valor com a verdade, a pergunta quanto à verdade sequer é reconhecida de forma séria como pertinente ao futuro humano. Isso é às vezes generosamente chamado de pós-moderno, mas na verdade, isso é melhor descrito como um ultramodernismo desesperado. Isso é desesperador porque nunca consegue chegar a nenhuma ideia clara sobre a verdade do que quer que seja. É ultra porque exacerba os piores hábitos da consciência moderna. Os cristãos africanos ortodoxos entendem que a sua unidade em Cristo é baseada na verdade. Preservar a integridade da verdade é de maior valor do que as falsas pretensões de tolerância absolutamente acríticas. Os africanos ortodoxos estão buscando unidade na verdade, não uma unidade que evita a verdade. A África já teve evasões pós-modernas o suficiente. Quando o diálogo desce ao nível de uma evasão da questão da verdade, então os cristãos ortodoxos não têm mais um dever moral de fingir honrá-lo. Uma tentativa de absoluto relativismo é tentar constantemente legitimar essa pretensão doentia. Os cristãos ortodoxos africanos têm uma doutrina séria do pecado que é bem consciente da tentação de afirmar que a justiça política é puramente altruísta. Mesmo com as melhores intenções, decisões políticas ambíguas são feitas dentro da história do pecado. O pecado é visto nas diferenças sutis entre tentativa ideal e realidade. Sem arrependimento, o pecado cresce em poder e auto-engano. Ortodoxia, global e africana. A ortodoxia global cristã é necessariamente transcultural. A ortodoxia africana é intrinsecamente transcultural porque a África, em si mesma, está repleta de diversidade cultural. Quando a África é descrita homogeneamente como uma única cultura, como se houvesse somente uma cultura coesa na África, uma névoa desce e perdemos qualquer clareza de descrição. No enorme continente africano, nós estamos lidando com culturas vastamente diferentes e não com uma realidade monolítica ou realidade cultural estática. Estamos testemunhando, na atualidade, a recuperação de uma ortodoxia africana que transforma culturas. Ela está se conscientizando historicamente tanto da diversidade dos valores culturais africanos, quanto da unidade humana dada e redimida na criação caída. Desde a história da criação divina, caindo no pecado de forma voluntária, a preocupação ética por justiça e tolerância proporcional da diversidade cultural emerge. O que acontece quando a coesão da ortodoxia se encontra com o caráter multicultural da realidade africana? Ambos se beneficiam. O multiculturalismo é fortalecido pelo multigeneracionismo. Verdade aplicada à circunstância. Ela é liberada para viver profundamente a partir da experiência rica e histórica. Multiculturalismo histórico cristão. A ortodoxia cristã africana oferece maior energia para a transformação social e justiça distributiva do que o que está disponível dentro das formas seculares diluídas do multiculturalismo. O multiculturalismo secularizado também é uma memória histórica mais limitada do que a vasta experiência social intergeracional dos 20 séculos de cristianismo clássico. As concepções modernas de diversidade são menos conscientes das variedades da cultura humana do que o cristianismo clássico, abençoado com a ampla memória da experiência humana.
Os modelos seculares recentes de diversidade e multiculturalismo tendem a desprezar a experiência histórica. Eles não se importam com as experiências passadas de variedade. Seu foco limitado está nas variedades de políticas contemporâneas. O cristianismo entende e valoriza não somente o contemporâneo, mas também a experiência histórica com seu conjunto de expressões muito mais amplas de expressão de diversidades. A modernidade funciona com uma percepção de justiça distributiva que é aritmética, simplista e igualitária. Ele funciona com uma compreensão orgânica de justiça mediada através das comunidades históricas. Portanto, ele é mais adequado à realidade política da África do que os modelos recentes de diversidade multiculturais de hipertolerância. Os modelos de ortodoxia clássica de diversidade multicultural que foram cultivados na África antiga são celebrados dentro da unidade do corpo de Cristo. À medida que a África se redescobre à luz do cristianismo clássico, uma base mais prudente está sendo reconhecida, na qual se busca a justiça e se ama a misericórdia. Em reabilitação de drogas, por exemplo, é evidente que as comunidades personalizadas de fé são mais eficazes do que programas despersonalizados do governo. Aqueles que podem apoiar-se na coesão de uma comunidade primária de amor, uma vizinhança, um local, um rosto pessoal, uma incorporação da missão do Messias servo, comprovadamente têm uma taxa muito mais alta de mudança terapêutica do que aquelas que apenas dispensam drogas burocraticamente, de acordo com um plano do governo para prover uma cura farmacêutica. Lutar contra as drogas usando drogas é bem diferente de oferecer restauração comunitária. O que acontece em redes de caridade religiosas é a oferta de preocupação humana que não pode ser entregue através de uma rede impessoal. Quando programas igualitários de governo começarem a buscar maneiras de personalizar seus serviços, eles tenderão a tomar emprestado da tradição religiosa para alcançar aquele ponto mais alto de cuidado empático. Tais grupos são mais eficazes em implementar uma transformação comportamental do que estruturas burocráticas governamentais que operam a partir de milhões de sentenças de leis administrativas criadas por advogados de defesa, administradas por políticos e burocratas cujas habilidades são dedicadas ao acúmulo de poder. Os atos de caridade dos cristãos primitivos africanos, baseados em comunidades de cuidado, eram compreendidos por esse ponto simples. Há uma enorme diferença entre graça e lei. É comprovado que os hábitos modernos entrincheirados de transformar todas as perguntas em identidade de classe política são geradores de pobreza. Ao mesmo tempo que fingem lutar contra a pobreza, tendem a criar condições de dependência que a reforçam. As políticas de identidade de classe dizem que se por acaso você for uma pessoa de uma classe em particular ou de um status social ou cultural, não importa o quanto seu coração possa estar distorcido pela posição social ou status de classe. Reestruturando o ecumenismo moderno com o ecumenismo clássico. O ecumenismo moderno teve início em 1948. Ele já estava moroso em 1998, a última vez que o Conselho Mundial se reuniu na África. Ele foi por um ciclo de ascensão e queda que começou em 1966. Então, o comunismo ideológico se transformou em um dos movimentos contra-ecumênicos mais divisivos da história da Igreja. A forma moderna de ecumenismo começou e cresceu a partir de uma forma de ecumenismo mais antiga e menos conhecida. Infelizmente, em 1966, os motivos evangélicos para o ecumenismo foram repudiados e rejeitados pelo ativismo social moderno. O Conselho Mundial de Igrejas cresceu diretamente a partir dos movimentos missionários que descobriram as suas expressões primitivas de unidade na Aliança Evangélica Mundial em 1846, muito antes do ecumenismo moderno liberal. Esse ecumenismo evangélico mais antigo é mais parecido com o ecumenismo primitivo. Somente depois dos anos 60 é que o ecumenismo liberalista despencou para uma mentalidade burocrática de fusão. Então, ele começou a ser diluído em pseudodiálogos entre burocracias defensivas. Finalmente, ele se fragmentou em formas irrelevantes de politização extrema, intensificada por formas bizarras de relativismo moral absoluto. Quando o relativismo moral se veste de verdade absoluta, então ironicamente ele prova que não é nem verdadeiro, nem absoluto. Então a encarnação é rejeitada como um mito. A obra expiatória de Deus na cruz se perde em ética situacional. A tolerância ao mal se torna uma virtude. A ortodoxia africana agora está retornando para sua fonte de exegese clássica. Isso está acontecendo igualmente entre uma ampla variedade de tradições de memória cristã, coptas e carismáticos, progressistas e conservadores. Eles provam a bondade engendrada pela compreensão da ortodoxia clássica das escrituras e da verdade apostólica. À medida que eles fazem isso, eles estão descobrindo que às vezes têm sido traídos pelas burocracias há muito acostumadas com os vieses ideológicos e fixações no poder político e dispostos a se conformar com os caprichos. Portanto, o ecumenismo permissivo não pode mais fingir ser o portador exclusivo do ensino ecumênico primitivo. Falta penitência e humildade.